Vitória da seriedade, da aplicação, da certeza e dúvidas diante do América Mineiro, pô. Salve, salve, meus amigos. Estamos aqui para mais um vídeo do canal, um vídeo com muitas informações e opiniões. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço aquela moral de sempre. Tá vendo o botãozinho vermelho de inscrever aí, galera? Então, se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Beleza, pessoal, vamos falar um pouquinho rapidinho aqui desse jogo de ontem, né? Flamengo ganhou, venceu o América Mineiro diante de seus domínios por 2-1, né? E um jogo que, como eu falei no começo aqui, jogo da seriedade, tá? Posso colocar também da aplicação, tá? E de certezas e dúvidas que tivemos naquele jogo de ontem. Algumas decepções e algumas certezas boas que o Flamengo vem recuperando, mas também perdendo alguns outros jogadores que eu vou passar para vocês aqui agora. Mas o jogo em si, o jogo foi um bom jogo. Um bom jogo, gostei do jogo sim, do Flamengo. Alguns jogadores estão perdendo ali, não é perdendo posição, estão em baixa, a verdade é essa, estão em baixa, e outros jogadores estão subindo cada dia que passa. Isso é certeza que todo mundo tem certeza que é o Cebolinha, está em ascensão, tá? Tá subindo, o Dorival fala isso mesmo na toda entrevista coletiva, que ele vai estar 100%, mais 100% ainda na final da Libertadores, que ele está sim em ascensão, tá subindo de produção, está sendo muito nítido, tá? Mas antes eu vou falar aqui do Hugo Souza, tá? Hugo Souza é aquela dúvida que vai continuar com dúvida, apesar que ele fez boas defesas ontem, boas defesas. Tá vendo como é que é? Tirou o jogador daquela, vamos botar daquela confusão que estava tendo antes com o Paulo Souza, forçando o jogador a jogar. Claro, o jogador sempre quer jogar, mas o jogador já estava na linha de frente, na linha de tiro, e o Paulo Souza não tirava o jogador. E via que ele estava mal psicologicamente, problemas. Então, assim, o Paulo Souza acabando com a carreira do jogador. Tirou ele de cena, veio o Santos, tá? Santos está aí jogando todos os jogos, ontem não jogou. E muitos pensavam, também até eu achei que ele ia botar o Diego Alves, mas não. Botou o Hugo Souza, tá? Botou o goleiro Hugo. Então, assim, foi bem, o jogador estava mais leve, mais tranquilo, não carregando aquela responsabilidade que ele estava carregando antes, de não tomar gol, de fazer boas defesas, e aquilo estava sobrecarregando ele, estava fazendo mal a ele. Só que o Paulo Souza não estava entendendo, uma hora de tirar o jogador de cena, senão você acaba com a carreira de jogador. Dorival chegou, fez isso, realmente tinha que ser feito há muito tempo antes, aquilo ali era óbvio, e o goleiro agarrou ontem e agarrou bem. Agarrou muito bem, com boa defesa. Foi uma grata surpresa, mas que ainda gera muitas dúvidas pelos tantos erros que ele teve nos jogos anteriores com a camisa do Flamengo. Então, assim, é a dúvida que ainda fica com dúvida, é o Hugo Souza. Vamos falar das nossas laterais, né? Laterais Mateuzinho e Ayrton Lucas. Mateuzinho, infelizmente, ele, cada dia que passa, ele está abaixo daquilo que ele pode apresentar. Muito abaixo. Então, o Flamengo, ele vai, Flamengo, eu acredito, mesmo que o Rodinei não fique ali, não vai ficar, o Flamengo vai ter que ser obrigado, assim, a contratar um lateral direito. Porque o Mateuzinho, cada dia que passa, ele tá muito em baixa mesmo. Ele não tá conseguindo jogar aquele futebol aguerrido que ele jogava antes, aquele futebol que ele não era um super futebol, mas um futebol minimamente decente que ajudava o time do Flamengo. Só que eu não gostei do Mateuzinho ontem e também do Ayrton Lucas. Ayrton Lucas também, ele tá vindo embaixo o tempo todo, ele não tá conseguindo também jogar algumas decisões, errando alguns passes simples. Ele ia pra frente que nem um louco, ficava 3 jogadores do América Mineiro ali cercando ele, porque ele é que nem doido, ele não é um jogador que espera o jogador avançar com ele, para poder tabelar, tocar, ou até tabelar e aparecer na frente e cruzar. Não, ele sai correndo com a bola desesperadamente para frente e depois fica lá entrincheirado com 3, 4 jogadores do América Mineiro que vai em cima dele, e o time do Flamengo ainda tá lá atrás ainda, subindo. Então, assim, o Mateuzinho e o Ayrton Lucas, para mim, tá sendo a decepção também. Tá sendo a decepção porque os dois subiu um pouquinho de produção. Ayrton Lucas vinha muito bem, mas cada dia que passa ele tá vindo muito, ficando muito em baixa mesmo. Ficando muito em baixa. Então, assim, será que o Flamengo vai exercer a função vai querer contratar o jogador? Já que ele não vai
cumprir aquelas metas de obrigação de compra, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Para mim, eu achava que o Flamengo iria contratar o mínimo possível para a próxima temporada. O Flamengo tem que se preocupar, sim, com suas laterais, porque a lateral que o Flamengo tem não está confiante, dizendo passagem que o Varela ainda jogou 2, 3 jogos só, não vem jogando, tá? Não vem jogando, então assim, não dá para você ter a certeza como é que vai ser o Varela, apesar que alguns jogos que ele jogou agora, esse último dia de passagem, jogou bem, mas não pode ter certeza, analisar o jogador por um jogo que jogou bem, tá? E o Felipe Luiz, né? E que a gente sabe que não tem mais aquela cancha aquela garra de jogar mais todos os jogos. Então, Felipe Luiz é um jogo sim, o outro não, o outro não, o outro sim, pela idade dele que não tem condição de segurar uma temporada que vem, porque assim ele vai estar mais um ano mais velho ainda. Então o Flamengo tem sim problema nas laterais, o Flamengo vai ter que corrigir isso, tá? E a minha grata surpresa sim, é a zaga. Mas por causa de um jogador, Fabrício Bruno. Fabrício Bruno é uma grata surpresa. Porque geralmente os jogadores que vêm do Flamengo não tem muito nome, não tem renome assim, não é jogador de peso. Geralmente no Flamengo ele sente sim a camisa. Sente a camisa, tá? E o Fabrício Bruno é aquele que nunca viu o Fabrício Bruno embaixo no Flamengo. Nunca vi. E sempre entrou, vestiu a camisa, caiu bem, jogando bem. Jogando muito bem, recuperação, velocidade, bolas aéreas, cortes decisivos. Então, assim, para mim o Fabrício Bruno é muita grata surpresa. Porque é um jogador que vem do time pequeno para que está querendo se erguer, né? No que é o Red Bull Bragantino. Se erguer no médio para grande, né? Que é. E um jogador não sentiu. Como vão botar a sua posição? O Léo Pereira. O Léo Pereira ele veio com o nome, já com cancha, e sentiu a camisa. Portanto, o Léo Pereira voltou a jogar bem agora, pô, na metade dessa temporada pro final. Veio muito bem. Mas falando da dupla de zaga de ontem, o Fabrício Bruno é uma grata surpresa. Muito bom, muito confiante, tá? E o Pablo que veio em alta, aquele jogador que a gente tinha confiança, né? De jogar bem, aí que eu falo. O jogador já com nome conhecido. Veio, começou uns 2, 3 jogos bem, depois caiu de produção. Aí que se recuperou de novo, que tá muito bem. O Fabrício Bruno tá bem, o Pablo tá muito bem, porque o Pablo também tá tendo umas decisões boas, jogando bem também. Não erra passes, não erra passes. Então, assim, falar do Fabrício Bruno é fácil, pra mim é. E do Pablo é porque ele vinha bem, ficou mal, agora voltou bem. Só que o Fabrício Bruno nunca viu uma decadência de estabilidade no time. O Pablo já sim. Mas os dois estão muito bem, muito bem. Então, assim, para mim, uma grata surpresa mesmo é o Fabrício Bruno. Jogador sem nome, que não é conhecido, não é tão conhecido, veio, vestiu a camisa do Flamengo, apesar de ser reserva, jogou alguns jogos titulares, porque hoje em dia, se machucar um jogador lá, claro isso que eu não quero que isso aconteça, vou até bater aqui, para isso não acontecer, aí, o time do Flamengo não vão ficar desesperado, porque nós temos zagueiros competentíssimos, dois, que vai suprir ali a nossa necessidade e não vai deixar brecha nenhuma. Então, assim, foi muito bem, nossa dupla de zaga tá muito bem a cada jogo, tá? Isso é uma grata surpresa para que nossa zaga continue assim focada e vem jogando bem. Beleza? Vamos falar aqui agora, vamos falar do nosso meio de campo, né? Nosso meio de campo, Vitor Hugo, Diego e João Gomes. Infelizmente, o Vitor Hugo tá. Cada dia que passa é triste falar isso. Um jogador que começou muito bem mesmo, o Vitor Hugo, mas ele tá parecendo que o Vitor Hugo tá preguiçoso. O Vitor Hugo tá parecendo até o Diego Ribas, pô. Eu já falei, Diego Ribas, tem alguns amigos meus falaram que tinha que, quando botou o Mateuzinho no meio de campo contra o Corinthians, tinha que ter colocado o Diego. Eu falei, cara, vocês estão doidos, cara. Uma coisa que não tem que ter feito é botado o Diego Ribas. Porque se botar, do jeito que o Corinthians estava controlando no meio de campo, o Diego ia perder aquela bola ali, ia ficar na cara do gol, a gente ia tomar gol. E diga de passagem, no jogo de ontem, ele dominava algumas bolas. O jogador, ele não tem mais velocidade, ele não tem aquela explosão de rodar e seguir jogando que nem ele tinha quando ele era mais jovem.
Só que agora ele não consegue mais, pô. Ele continua perdendo as bolas no meio de campo, ele domina. Quando ele pensa, o jogador já fez, já roubou a bola dele, ou já está acima dele. Ele não dá felicidade mais pro time. Infelizmente, o Vitor Hugo tá de um jeito que eu falo, pô, é minha decepção. Tá se tornando a decepção. Apesar de um garoto novo, não vamos aqui criticar, tirar do time, não deve jogar no Flamengo. Não, não é isso. O menino tem que ter calma. Ele tá para se recuperar sim. Dá para se recuperar o Vitor Hugo, mas só que ele tem que ficar mais ligado. O Vitor Hugo tem que ficar mais ligado, porque ele tem que entender que hoje em dia no time do Flamengo, o sarrafo tá ali em cima. O sarrafo tá ali em cima. Se não jogar, se eu não tiver a continuidade de jogar bem, a comissão técnica não, na verdade, o departamento de futebol do Flamengo vai lá, contrata outro e ele fica ali, pô. Vai passar ele, pô. Então o sarrafo tá muito alto no Flamengo. Então, assim, o Vitor Hugo tem que se ligar muito nisso, tá? Ele não pode se tornar esse jogador preguiçoso que tá aparecendo em campo. Errando muitas jogadas simples, jogadas finais que dá para ele acertar o passe, ele tá errando. E assim, e tava no começo bem. Passou aqui, jogador da base, jogador que tá começando, é sempre assim, altos e baixos. Temos que ter paciência, não perder a confiança do jogador, dar confiança a ele, que ele é um jogador que dá sim para se recuperar. Vitor Hugo dá para se recuperar. E o João Gomes é aquele pitbull, né? Que sempre pega a responsabilidade do meio de campo para ele, aguerrido, roubando bola, cometendo algumas faltas que é normal, que jogador como ele, que está sempre na disputa de bola, pegando essa responsabilidade de pegar e chamar para si, responsabilidade do meio de campo. Então, assim, para mim, o João Gomes, ele tá sempre bem. Então, assim, não tem nem o que falar, na verdade, desse jogador. João Gomes está sempre bem, muito bem, pegando a responsabilidade para si, tá? E ajudando muito no meio de campo, tanto na defesa, na esquerda, na direita, lá na cabeça de área lá atrás, vindo para frente também. Então, assim, o João Gomes é aquele jogador que a gente tem certeza que vai ter um bom futebol e aquele jogador que vai estar sempre com garra, com força, para poder ajudar a gente ali no meio de campo. Muito bom, o João Gomes. Cebolinha, Matheus França e Marinho. Nas redes sociais, alguns jogadores, alguns torcedores estavam reclamando do Matheus França. Pô, mas o Matheus França, assim, falando que o Matheus França é fominha, que deveria tocar algumas bolas que ele errou, mas o Matheus França, na minha, eu não concordo. Na minha concepção, ele jogou bem, Matheus França, com cabeçadas, com toques, com chutes. Alguns tempos de bola que ele perdeu, beleza. Mas se botar em toda a conjunção do Matheus França, eu não concordo que o Matheus França foi fominha, não. Não mesmo. Até alguns torcedores que têm todo o direito de expressar sua opinião, tá entendendo? Só que assim, eu não concordo se falar que o Matheus França, ele é fominha, que ele é para ter tocado alguma bola. Sim, mas todo jogador às vezes tem que tocar uma bola a outra. Não é só porque o Marinho jogou bem, jogou um pouco mais recuado, verdade essa também o Marinho, que tava dando alguns toques bons ali. Teve um lance de escanteio, o Matheus França fez o gol. Algum lance que poderia sim ter acertado o passe do Matheus França e pro Marinho retribuir. E não pode chamar o jogador de fominha, tá? E é o jogador que o torcedor do Flamengo tem que dar mais confiança ainda. E ele vem sempre fazendo os golzinhos dele, sempre fazendo os golzinhos dele, tá? Então, assim, a gente tem que dar mais confiança pro jogador. Tá bem, pra mim ele jogou bem ontem, tá? Pra mim jogou bem o Matheus França, assim. Algumas decisões que ele tem que tomar, mas aí é um jogador novo, jovem, tá? Que vai claramente vai tá em evolução, vai evoluir cada dia mais. Então, para mim, o Matheus França foi bem no jogo ontem. E o Marinho também foi muito bem. Vindo da defesa, tá? Vindo da defesa, ajudando ali naquela parte da ponta ali, na esquerda ali, tá? Na direita. E dando belos toques, não sendo fominha, que umas 3 ou 4 bolas ali, pelo menos ali, ele poderia ter cortado e chutado e não fez isso. Ele preferiu dar o toque, botar o jogador ali na ponta como se fosse na frente, na cara do gol. Então, assim, o Marinho tá um jogador mais coletivo, mais coletivo. Então, eu gostei também do Marinho ontem jogando bem, tá? E vamos falar aqui agora do Cebolinha, né? Cebolinha é aquele cara, parceiro, que
Alguns torcedores estavam reclamando do Cebolinha, né? Cebolinha estava vindo sem jogar, Cebolinha não fisicamente não estava bem, tá? Então, assim, o Dorival, toda entrevista coletiva, ele falava: nós vamos melhorar o Cebola, Cebola está em evolução, nós estamos vendo os treinamentos dele, ele está evoluindo e muito. E alguns torcedores estavam criticando, achando que o jogador já teria que chegar, jogar muita bola, e às vezes não é assim, às vezes não é desse jeito. Às vezes não é desse jeito, mas tu vê claramente que o jogador está em evolução. Algumas bolas que ele tinha de velocidade, de pegar, dar um tapa na frente, cortar para a direita e chutar aquele chute seco dele, ele não estava conseguindo fazer no começo. Ele parava, quando dava o tapa na frente do zagueiro, pegava, tomava a frente dele e roubava a bola. Agora tu não vê isso mais dele. Nos últimos 2 jogos que ele jogou, você vê ele cortando com velocidade, driblando, dando aquele chute seco que ele dá, e forte, firme. Então, assim, tá clara a evolução. E o Dorival, de novo, na sua entrevista coletiva, foi muito bem falando do Cebolinha. Tem até meu vídeo aqui da coletiva do Dorival Júnior. Peço que vocês depois vão lá e assistam a coletiva do Dorival Júnior. Falou muito bem. Falou que o Cebolinha ainda o Cebolinha na, na final da Libertadores vai estar melhor ainda. Porque ele está em evolução, ele está crescendo muito. Tá? Ele está crescendo muito. Então o Dorival ainda falou isso também na sua entrevista coletiva. E assim, o Cebola tá jogando bem, tá assim, tá, não é a grata surpresa o Cebola jogar bem. Todos nós sabemos que a capacidade que ele tem para poder jogar bem. Todos nós sabemos a capacidade que tem um Cebolinha. Então, assim, tá em evolução, pegando responsabilidade para si do time, sendo o cara do time, jogando bem, fazendo gol, chamando para si a responsabilidade. E isso foi muito bom ontem no Cebola, tá? E o time do Flamengo conseguiu vencer. Subimos, na verdade, ali, estamos ali estabilizados ali na terceira posição, tá? Mas foi bom jogo, gostei muito. Aí eu pergunto a vocês, torcedor, gostaram do jogo ontem? Quem foi a grata surpresa e a decepção de vocês? Escreve aqui nos comentários aqui embaixo que depois eu vou responder todos. Beleza, pessoal? Então, rapaziada, essa é a minhas informações, não, minha explanação em relação ao jogo do Flamengo e América Mineiro ontem lá em Minas, tá? Aí eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, acionar o sino de notificação e deixar o like. Valeu, galera. O like ajuda muito o canal. Valeu, galera. E fui.